Pessoal, muito bem, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, pessoal, nós vamos então fazer uma revisão dos últimos tópicos aí que nós trabalhamos, que foi a parte de geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares. E para isso eu separei aqui algumas questões para que nós possamos discutir e analisar o conteúdo dentro dessas questões. Então, sem mais delongas, eu quero aqui pedir mais uma vez a avaliação do nosso conteúdo. Se você gostou do vídeo, se está gostando das videoaulas, deixa um gostei no vídeo. Se não estiver gostando, deixa nos comentários aí o que é que a gente pode melhorar na hora da produção de conteúdo para vocês. Tá certo? E eu espero mais uma vez contar com a participação de todos em assistir o vídeo por completo. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: os compostos BF3, SO2, PH3 e CO2 são moléculas de configuração espacial respectivamente. Pessoal, aqui uma questão de geometria, na qual ela pede que nós identifiquemos a geometria de cada um desses compostos. Olha, vamos ter ideia ou vamos ter consciência de que questões que envolvem geometria têm que ser respondidas com muita cautela, porque às vezes uma geometria se parece muito com a outra, tá? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui 4 moléculas e as suas respectivas geometrias. Bem, então vamos começar. Primeira molécula, BF3. O que acontece? Quando nós trabalhamos a parte de geometria, se você tiver dúvida, tem um vídeo falando só de geometria. Dá uma buscada e assiste o vídeo para você revisar. Nós colocamos que de acordo com a quantidade de átomos, você já faz uma triagem. Então aqui eu tenho um B e 3F, que me dá o total de 4 átomos, e abre como opção as geometrias trigonal e piramidal. Sendo que a diferença entre essas duas geometrias vai estar na presença ou na ausência de pares de elétrons livres ou pares não compartilhados. Aqui nós não temos, e aqui nós temos par de elétron livre ou par de elétron não compartilhado ao redor do átomo central. E para saber se existe ou não o par de elétron livre, nós temos que montar o composto. Então o que é que acontece? BF3, o boro, é o elemento central, porque ele está aparecendo aqui só uma vez, como a gente já mencionou para vocês outras vezes. E ao redor do boro nós vamos ter o F. A princípio, como eu não sei a geometria e para não induzir resposta, eu vou desenhar de qualquer forma, como se eu realmente estivesse construindo o composto do zero. Então o B ele é da família 3A, enquanto o F é da família 7A. Então o B vai ter 3 elétrons, não é isso? E o F vai ter aqui os seus 7 elétrons. Configuração ou representação de Lewis. E aí, para montar as ligações, o B nós sabemos que ele é uma exceção à regra do octeto, ele vai ficar estável com 6. Então aqui, fazendo a primeira ligação, segunda ligação, terceira ligação, de novo. Paulo, regra do octeto, galera, são conteúdos que se conectam. Então se você está com dúvida em regra do octeto, em ligações, como eu disse, revisa. Tem vídeo aula aí da gente que a gente explicou bem direitinho cada tipo de ligação, tá? Para a gente não ficar repetitivo, nas explicações. Então, o que acontece? BF3, o B tinha 3 elétrons, usou os 3. Não tem par de elétron, então a nossa geometria aqui é a trigonal. Já eliminamos a letra E, que diz que é piramidal, e já eliminamos a letra B também, que diz que é piramidal, Então, já era a letra B e letra E. O próximo composto é o SO2. Mesmo padrão, galera. Eu vou olhar aqui os átomos e representar para ver qual é a geometria. Possibilidades. Um enxofre, 2 oxigênios, então eu vou poder ter uma geometria ou linear ou angular. Beleza? A primeira, novamente, será linear se
não tiver par de elétron, e a angular é aquela que tem par de elétron livre, par de elétron não compartilhado, tá certo? Muito bem. SO2, átomo central é o S, só apareceu uma vez, cercado aqui de 2 oxigênios, repito, estou fazendo de forma aleatória o composto, para evitar um pré-julgamento, porque se eu colocar os átomos na geometria correta, você já vai saber a resposta e não vai prestar atenção direitinho como é que faz a análise do composto. Então, ó, 6A e 6A. Então, esse cara aqui tem 6 elétrons. E esse outro cidadão aqui também. 6 elétrons na camada de valência de cada um deles. Muito bem. O que é que vai acontecer aqui agora? O enxofre vai fazer duas ligações covalentes normais aqui com o oxigênio. Aqui do meu lado esquerdo. E o que acontece? Ele já fez as ligações que ele precisava, porque ele é da família 6A. E como é que fica esse outro oxigênio na jogada? Ele vai chegar aqui, pessoal, e vai fazer o que nós denominamos de covalente dativa. De novo, se você tem dúvida em relação a ligações, procura o vídeo aí no canal que tem vídeo explicando essa história, tá bom? Qualquer coisa, se for o caso, se você não, Paulo, tô com muita dúvida em ligações, a gente faz um vídeo explicando novamente a parte de ligações, tá certo? Mas vamos lá, aqui geometria. O que acontece então? O enxofre, que é o átomo central, tinha 6 elétrons, usou esses dois com esse oxigênio, esses outros dois com esse oxigênio. Sobrou um par. Então, ó, tem par de elétron aqui, ó. Ele não usou esse par de elétron para nada, portanto a nossa geometria aqui é angular. A primeira, trigonal. A segunda, angular. Trigonal, angular. Trigonal, angular. Trigonal, linear. Opa, a letra D também já está fora de cogitação. Beleza. Resposta, portanto, ou a letra A ou a letra C. E observe só que legal. Nesse patamar aqui que nós estamos, já sei que é essa ou essa, né? Eu já sei a geometria do quarto composto, que é linear. Então o CO2 vai ficar assim. Vai poupar aqui um trabalhinho da gente, porque já ficou colocado aqui. Então, quem vai definir se a resposta é a letra A ou a letra C é o pH3. Novamente, semelhante ao BF3, nós vamos ter duas opções aqui com 4 átomos, que é a trigonal ou a piramidal. Beleza? Mesmo padrão, aqui não tem par de elétron, aqui tem par de elétron. E vamos montar. O P é da família 5A, esse cara aqui é da família 1A. Tranquilo? O P é o átomo central. Novamente estou avisando, estou fazendo o composto de forma aleatória para não dar resposta já pronta, como se nós estivéssemos construindo realmente o composto do zero. Então, ó, colocar os hidrogênios aqui, os elétrons do P e agora os elétrons do próprio H. O H, como nós sabemos, vai fazer apenas uma ligação e o P vai precisar de 3 ligações. Resultado da história, vamos olhar aqui o P, ele tinha 5 elétrons, sobrou aqui, galera, ó, um par de elétron livre. Então eu tenho par de elétron, minha geometria, portanto, é piramidal, o que nos dá como resposta trigonal, angular, piramidal e linear. Resposta letra C, e está resolvida aí a nossa primeira questão, certo? Quem quiser tirar um print aí da tela, você tira um print aí para salvar a resposta, beleza? Vamos para a próxima. Na questão número 2, nós temos a seguinte situação: indique a molécula que não possui ligações polares. Ó, atenção, não possui.
Pessoal, quando nós mencionamos polaridade de ligação, nós colocamos que a diferença entre uma ligação polar e uma ligação apolar, ela se estabelece a partir da análise de uma propriedade da tabela periódica chamada de eletronegatividade. Então, aqui em cima, pessoal, a ligação vai ser polar quando os elementos têm eletronegatividades diferentes. Ou, resumidamente, você pode até fazer essa colocação quando tem elementos diferentes. E apolar quando a eletronegatividade dos elementos é igual. Certo? Por quê? Porque quando a eletronegatividade é diferente, novamente, se tiver alguma dúvida mais específica, vê lá de novo o vídeo, eu vou ter um elemento que é mais eletronegativo do que o outro. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que o elétron se desloque no sentido daquele elemento mais eletronegativo. Por exemplo, vamos pegar aqui a letra A, vamos fazer aqui H2O. Já que agora não é uma questão de geometria, eu vou colocar aqui na geometria correta. A geometria da água é uma geometria angular por conta dos pares de elétron do oxigênio, né? Sobram dois pares isolados, pares de elétron livre. O que acontece? Isso daqui é uma ligação covalente, como nós já sabemos. Só que essa ligação covalente não acontece de forma igualitária. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o H. Lembrando que a eletronegatividade é uma propriedade da tabela periódica. Certo? Então, como é que eu interpreto? Eu vou pegar a tabela periódica e vou observar o que? Na tabela periódica, a eletronegatividade ela aumenta. Como é que ela se comporta? Ela aumenta para a direita e para cima, tendo um cuidado de não incluir os gases nobres. Tá certo? Então, o oxigênio é mais eletronegativo do que o H. Então, ele vai puxar o elétron do H para ele. Repito, é uma ligação covalente, mas ela não acontece de forma equidistante, por assim dizer. Ao contrário, pessoal, de quando eu tenho dois elementos iguais, porque a eletronegatividade é igual. Como, por exemplo, no O2. Então, ó, se eu observar a molécula do O2, como é que acontece? Eu vou ter dois oxigênios, geometria linear, né? Porque só são dois átomos. E observe só, a ligação, ou no caso as, que são duas, elas acontecem entre dois átomos iguais. Então, quando eu for comparar essa eletronegatividade, não vai ter diferença, porque eles são átomos de um mesmo elemento. Ou seja, aqui, essas ligações, tanto essa quanto essa, são ligações polares. Porque os elementos são diferentes, as eletronegatividades são diferentes. Enquanto que aqui embaixo, essas ligações são ligações apolares. Por quê? Porque os elementos são iguais, consequentemente a eletronegatividade igual. Então, sem mais delongas, resposta letra C. Certo? E cuidado, a questão perguntou ligações polares, não falou de molécula. Tá ok? Muito bem. Quem quiser tirar o print aí da resposta, beleza? Vamos lá então. Vamos para a próxima questão. A questão número 3 coloca a seguinte situação. O momento dipolar é a medida quantitativa da polaridade de uma ligação em moléculas de uma ligação. Em moléculas apolares, a resultante dos momentos dipolares referentes a todas as ligações apresenta valor igual a zero. É a definição de polaridade de molécula que nós também já vimos. Quando o vetor resultante é zero, a molécula é apolar. Vetor resultante diferente de zero, molécula polar. Entre as substâncias covalentes a seguir, nós temos 4 substâncias. Quais as que apresentam a resultante do momento dipolar igual a zero? Então, ó, eu quero as que vão ser igual a zero. No caso, como eu acabei de dizer,
uma molécula vai ser classificada em apolar e polar. No caso, a primeira ocorre quando o momento de dipolo é igual a zero. E a segunda, quando esse momento de dipolo vetor resultante é diferente de zero. Tá certo? Então vamos lá. Vamos construir aqui rapidamente as moléculas e analisar. Tá certo? A primeira molécula, CH4. Galera, nesse ponto aqui do conteúdo já é, né, prescrito, já seria indicado que você domine geometria. Então, CH4 ele vai ter uma geometria tetraédrica ou quadrado planar. O que é que eu posso observar então aqui? Carbono no meio, cercado de hidrogênios. Quem é o elemento mais eletronegativo? Carbono. Então, ó, setinhas, lembrando, os vetores sempre vão apontar para o elemento mais eletronegativo, que nesse caso é o carbono. Percebam que esses vetores são sempre opostos, um está para cima, o outro está para baixo, permitindo que um anule o outro. Esse está para a esquerda, esse está para a direita. Observe, os 4 vetores que eu coloquei se anularam. O meu momento de dipolo é diferente de zero ou é igual a zero? O meu vetor resultante é zero. Portanto, nós temos aqui uma molécula apolar. Beleza? Muito bem. Aqui, olhando para as alternativas, não ajudou muito, mas a gente já eliminou a letra B. Tá bom? Vamos agora jogar de novo com a questão, porque a gente precisa usar a cabeça para essas coisas. Observe só. Eu tirei a letra B da jogada, porque eu sei que a letra, né, o primeiro composto é resposta. Observe que em todas as alternativas aparece o composto 2. Então, pessoal, para ganhar um pouco de tempo, eu não preciso fazer o composto 2. Eu já sei que ele é apolar. Eu vou fazer aqui a estrutura dele, porque a galera, né, precisa entender direitinho, mas eu não vou precisar analisar com muitos detalhes, certo? O que acontece aqui? Olha os vetores. Apontam para um enxofre. De novo, pessoal, por conta da eletronegatividade, da propriedade que nós falamos aqui na questão anterior. Então, repito, é de suma importância você ter essa bagagem de informação para poder analisar. Caso contrário, você vai ter sempre dor de cabeça na hora de fazer isso. Então, ó, vetores se anulam. Novamente, eu tenho um momento de dipolo igual a zero, molécula apolar. Beleza? Vamos para o próximo composto. Número 3. Ok? No número 3 nós temos o HBr. Facinho de analisar isso aqui, hein? Por quê? Só são 2 átomos. Então, ó, de novo, qual desses dois é mais eletronegativo? O Br. Para onde é que a seta aponta? Para o Br. A seta sempre aponta para o mais eletronegativo. Não esqueça disso. Tem alguma outra seta para anular? Não, não tem. Então, meu vetor resultante ele vai ser diferente de zero. Ou seja, minha molécula é polar. E aí, de novo, jogando com a questão, o 3 não é resposta. Se 3 não é resposta, quem caiu fora foi a letra C, porque tem o 3, e a letra E. Resta então saber se a nossa alternativa correta é a letra A ou a letra D, e é o que a gente vai fazer agora. O outro composto é o N2. 2 nitrogênios. Beleza. Galera, aqui uma situação muito interessante. Para que lado eu vou botar o vetor aqui? Para a direita ou para a esquerda? Para lugar nenhum, porque os dois são iguais. A minha ligação, olha só, presta atenção. Eu tenho ligações apolares. E aí vai uma regrinha. Se as ligações são apolares, pessoal, é inegável que a molécula também vai ser apolar. Então, composto que tem ligação apolar, a molécula automaticamente é apolar.
Então, juntando aqui as alternativas, 1, 2 e 4, a resposta para a nossa questão é a letra D, apenas 1, 2 e 4. Beleza, pessoal? Então, uma questãozinha aqui de polaridade. Por último, ou penúltimo no caso, que nós temos 5 questões, né? Vamos até a questão número 5. São dados os números atômicos, aí tem os elementos aqui, e ele pede o seguinte: indique o par de substâncias que se unem por ponte de hidrogênio e por dipolo-dipolo, respectivamente. Galera, aqui já é uma questão de forças intermoleculares, tá? Nós vemos que existem 3 tipos de forças intermoleculares: o dipolo induzido, o dipolo-dipolo, o dipolo permanente e a ponte de hidrogênio. O primeiro tipo só atinge moléculas apolares, os últimos 2 moléculas polares, sendo que a ponte de hidrogênio tem que ter na sua, constituição a relação entre hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, só para recapitular, ponte de hidrogênio vai ser a conexão de hidrogênio com um desses 3 caras aqui: flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, bora lá. Cuidado, a questão pede que seja respectivamente. Se é respectivamente, eu tenho que seguir a sequência. Primeiro ponto de hidrogênio. Galera, dica fácil, facílimo. Se tem que ser ponto de hidrogênio, tu tem que ter esse aqui. Na letra A, o primeiro composto tem H e O. Pode ser. Letra B, H e O. Pode ser. Letra C tem C e CCl4. Nem tem uma coisa, nem tem outra. Então, letra C, já cancelei. Certo? Vamos usar a cabeça. Letra D. Paulo, na letra D tem H, mas não adianta porque não tem um correspondente do outro lado. Então, a letra D também está fora. Letra E é SO2. Tem o O, mas não tem o H. Então a resposta ou é letra A ou é letra B. Bem, a letra A e a letra B tem uma coisa em comum, que é o H2O, que nós acabamos de fazer na questão anterior. Então H2O, oxigênio com 2 hidrogênios. O que é que nós vamos ter aqui? Vetores para o oxigênio, e isso foi dúvida da aula anterior. De novo, o vetor aponta para quem é mais eletronegativo. Ser mais eletronegativo significa puxar o elétron para mais perto. Quem puxa o elétron, pessoal, fica com carga negativa. Quem se distancia do elétron fica com carga positiva. Beleza? E isso é exatamente a ponte de hidrogênio. Você tem o H positivo, né? O H positivo e um desses 3 caras aqui com carga negativa. Então, H2O está certo. Resta saber agora o dipolo-dipolo. Lembrando que eu disse no começo da questão, dipolo-dipolo é para molécula polar. E aí, novamente, nós vamos ganhar aqui um tempinho. A letra A, além do H2O, tem o CO2. E nós vimos nas aulas anteriores, que CO2, pessoal, olha o que é que acontece. Carbono e 2 oxigênios. Lembrando, pessoal, esse passo a passo das ligações já é um conhecimento que você já deve trazer com você a essa altura do campeonato. Saber a família direitinho, como é que interpreta, o porquê das ligações, porque senão fica muito maçante. Então aqui o carbono fazendo 4 ligações com os 2 oxigênios, geometria linear, porque o carbono não tem par de elétron livre. E aí o que é que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo. Vetor para quem? Para o oxigênio. Atenção agora, eu tenho um vetor para a direita e um para a esquerda. Esse cancela esse. Resultado da história, o meu momento de dipolo, meu vetor resultante é 0. Consequentemente, eu vou ter o quê? Uma molécula apolar. Pessoal, atenção para o que eu falei no começo da questão.
ponte de hidrogênio e dipolo-dipolo atingem moléculas, olha só, polares. Esses dois vetores aqui, eles não se anulam. O vetor resultante dessa molécula é diferente de zero. Ou seja, no CO2, eu não vou ter dipolo-dipolo. Se a molécula é apolar, qual é o tipo de interação que eu vou ter aqui? Eu vou ter o dipolo induzido, também chamado de força de London, tá? Então, cuidado com essas relações, porque chegamos aqui quase no ápice desse bloco de conteúdos. Eu preciso dominar muita coisa para poder entender isso aqui e resolver as questões de forma eficaz, de forma eficiente, tá certo? Restou então agora para a gente analisar o CCl3H. Ok, átomo central é o carbono, geometria vai ser tetraédrico ou quadrado planar, porque eu tenho 5 átomos. Olha o que acontece, Cl, Cl, Cl e o H, né? Vou passar aqui uma divisóriazinha para não haver confusão. Atenção agora, novamente, vamos colocar aqui os vetores. Carbono com cloro, o mais eletronegativo é o cloro. Então, seta para o cloro. Seta para o cloro. Carbono com hidrogênio, mais eletronegativo é o carbono. Então, seta para o carbono. Galera, atenção, olha só o que está acontecendo. Eu tenho uma seta para baixo, né, e outra para cima. Essa cancela essa. Mais eu tenho duas setas para a esquerda. Essa seta não cancela essa. Se ela não cancela, significa que o vetor resultante aqui é o quê? Diferente de zero. Tenho, portanto, uma molécula polar e, consequentemente, é um dipolo-dipolo. Não é uma ponte de hidrogênio, porque nós não temos nenhum dos outros três correspondentes. Sendo assim, a resposta da nossa questão é a letra B, certo? Repito, é um ponto do conteúdo onde a gente tem que ter uma certa bagagem para dominar direitinho as coisas, tá bom? E agora sim, vamos para a última questão, onde ele diz a seguinte situação. Considere as seguintes interações, ele fala das 3 moléculas, e ele diz, as forças intermoleculares predominantes que atuam nas interações 1, 2 e 3 são respectivamente. Beleza, vamos de novo jogar com a questão. Galera, no número 1, você tem CH4 e CH4. Na letra A e B, fala de ligação de hidrogênio. Tem condição disso aqui ser ligação de hidrogênio? Não tem. Por quê? Porque está faltando mais uma vez, como eu disse na questão anterior. Ligação de hidrogênio, chamada ponte de hidrogênio, né? Para a ponte de hidrogênio, você tem que ter o H se correspondendo com um desses 3. Nós não temos aqui. Então, eu já estou descartando a letra A e a letra B. Vamos jogar a nosso favor. De novo, passando para a letra C e D, dipolo temporário, dipolo temporário, dipolo permanente. Beleza. O segundo composto, vamos analisar o 2. Tem dipolo permanente, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. De novo, galera. O segundo composto entra nesse perfil. Paulo, por que você está analisando dessa forma? Para ganhar tempo. Nós precisamos ganhar tempo nas questões. Então, de novo, a D e a E diz que o segundo composto faz ligação de hidrogênio. Tem hidrogênio, como tinha no primeiro, mas não tem correspondente. Então, automaticamente, eu estou descartando a letra D e a letra E. Olha só que maravilha. Descartei letra A, letra B, D e E. Analisando meramente o conceito de ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Levando, portanto, como resposta a letra C. Dipolo temporário no primeiro, ou dipolo induzido, como você quiser chamar. Dipolo-dipolo ou dipolo permanente no segundo.
e a ponte de hidrogênio no terceiro. Percebe? Aí, ó, resolvi uma questão de força intermolecular sem desenhar composto nenhum, sem precisar fazer um monte de estrutura. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, que tenha sido uma boa revisão. Novamente, se você gostou da videoaula, avalie o vídeo, por favor, deixa o gostei. Se não gostou, tudo bem, não tem problema. Só me dá o retorno, o que é que a gente precisa melhorar para produzir melhores conteúdos aqui para vocês. No mais, muito obrigado pela atenção, espero que tenham assistido. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas comentar a questão é assim mesmo. No mais, muito obrigado e até a próxima.